Aí a festa do milho em Orizona, lá no Paraná. Agora mudando de assunto, olha, quem acompanha o mercado de café já podia esperar um recuo na entre safra do Arábica e uma menor competitividade do Conilon e do Robusta devido à produção de países como Vietnã e Indonésia. Só que o Brasil ainda conseguiu um feito importante no segmento. O país exportou quase 3 milhões de sacas em maio. Uma queda, é verdade, de 33% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas o cafeicultor também passou por imensos desafios, né? Quem vem comentar sobre esses números é Márcio Ferreira, presidente do Secafé. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Ô, Fábio, boa tarde, prazer em falar com vocês. Satisfação é nossa. Pois é, um número importante, claro, 3 milhões, quase 3 milhões de sacas em maio, mas realmente, né, o cafeicultor ele teve que buscar muita força, né, realmente a tecnologia também tem ajudado, mas é lá no campo que se vê, né, com a dificuldade, ainda mais devido a questões climáticas em algumas áreas produtivas, né? É exato, Fábio, a gente vem realmente numa descendente de exportações nos últimos meses. Há que se atentar que nós estamos no final de safra. Por outro lado, notícia boa, como você falou, exportação ainda de 3 milhões de sacas no mês de maio. Em relação à receita, 1,2 bilhões, com 21% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, embora com uma queda de volume de 33%, mas receita de 21% a mais. Isso a gente verifica no mês de maio. E também no período do ano calendário, janeiro-maio, a gente tem uma exportação de 16,7 milhões de sacas, também uma queda de 19%, mas, novamente, uma receita de 6,5 bilhões de dólares, o que representa 44% a mais. E se a gente for para o ano safra, nós estamos no último mês de junho agora, para terminar o ano safra, então, julho-maio, nós temos quase 43 milhões de sacas exportadas, que é só 2% a menos do que o mesmo período anterior, uma receita bem superior de 13,7 bilhões de dólares, 52,3% a mais. Então, são os desafios, como você falou, e o produtor vem dosando, a gente sabe dos problemas climáticos que vem enfrentando, o Arábica com mais dificuldade, o Conilon com uma safra já começando a ser colhida bem superior ao ano passado, mas ainda não competitivo em relação a Vietnã e Indonésia. Por outro lado, a quebra de arábica para essa safra, ela é compensada pelo robusta, e isso é bom, porque traz um arrefecimento nos preços para o consumidor no Brasil e no mundo. Então a gente continua tendo preços vantajosos para o produtor, e não tão sacrificantes para a indústria e para o consumidor. Márcio, você trouxe aí a questão dos tipos de cafés, né, procurados aí pelos estrangeiros, e mostrando o segmento também do café solúvel, né? Mostrou aí um aumento significativo nesses embarques, né? O solúvel ele vem se destacando, principalmente no período que você tem alta de preço substancial. O solúvel ele sofre menos impacto. Primeiro porque, via de regra, o solúvel ele é produzido majoritariamente com o café robusta, o Conilon, que inclusive hoje está com um nível de preço bem abaixo de um arábica. Chegou a estar bem mais acima no ano passado, mas em função da safra importante no Brasil, ele deu uma arrefecida. E também os hábitos de consumo lá fora, eles normalmente perpassam pelo consumo de solúvel, pela praticidade que tem no momento em que os custos realmente são mais altos para cafés torrados e moídos. Então é interessante o prognóstico que a gente tem para o crescimento de consumo, principalmente ali pela Ásia. A gente tem visto um aumento no parque industrial, principalmente indústria de solúvel, não somente no Brasil, majoritariamente no Espírito Santo, mas principalmente no Vietnã, que tem se especializado
em exportar café industrializado agregando valor. Então, proporcionalmente, o Vietnã exporta mais café industrializado do que o Brasil, É, na forma de café solúvel. entendi. E a gente também mostrou uma boa qualidade também nos cafés, vamos assim, ditos diferenciados, né? Mas mostrando aí que nossa produção cada vez mais sustentável tem, então, gerado uma colheita importante para que justamente a gente tenha esse destaque lá fora, né? Cada vez mais é solicitado por parte do consumidor final cafés que tenham realmente boas práticas, e que venham agregando até informação no sentido de certificação e a qualidade. Então, esses cafés, eles realmente agregam valor, trazem preços mais favoráveis para o produtor e mostram que vale a pena cuidar cada vez mais, vamos dizer assim, da sua lavoura, de forma a atingir produtos que sejam rastreáveis, sustentáveis e que possam ser palatável para o consumidor, não somente no sentido próprio da palavra, mas naquilo que ele agrega como sustentabilidade. Eu sempre gosto de dizer que não existe sustentabilidade sem remuneração adequada. E o Brasil, de longe, é o país que mais repassa para o consumidor, para o produtor, o maior percentual do valor de exportação. No caso do arábica, a gente chega perto de 90%, e no conilon chega a 95% do valor FOB. Então, outras origens, muitas das vezes, esbarram no limite de 70%, às vezes 60%, origens importantes, inclusive, o que faz com que os nossos produtores, recebendo esse percentual bem mais elevado, uma remuneração mais adequada, continue avançando e o Brasil produzindo cada vez mais, sendo o celeiro do café para o mundo inteiro. Tá aí. E, Márcio, há pouco nós exibimos aí uma fala do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, mostrando essa questão do café, né, a questão do preço, que tem que buscar um equilíbrio entre o café que chega ao consumidor, mas também não esquecendo do produtor lá no campo. E com isso, o governo procura uma forma de estimular cada vez mais esses dois lados, né? Para que realmente haja um consumo acessível a todos os brasileiros. O setor enxerga com satisfação esse pensamento aí dessa ajuda? O que acontece é que a gente diz que o negócio é bom quando é bom para todos, né? Não é, não é de suma importância que o produtor tão somente tenha a sua margem de remuneração elevada, se para que isso ocorra tenha um sacrifício por parte da indústria e por parte do consumidor. Por outro lado, por o fato do café ser uma commodity, ele obviamente que o preço dele é ditado, queiramos ou não, pelo mercado internacional em função, muitas das vezes, de deficiência de produção fruto de acidente climático. Mas o fato mais importante, sendo bem pragmático, é que este ano nós estamos com uma safra que ela não é muito além da safra anterior, mas os acidentes climáticos do Vietnã e da Indonésia foram superados. Tanto é que o café conilon nosso hoje ele é menos competitivo, então ele atende mais o mercado interno. E como ele é uma mercadoria que ele está com um deságio muito grande em relação à arábica, ele facilita, como eu disse antes, o arrefecimento de preço. A gente tem uma perspectiva também de condições climáticas para os próximos meses, passado o período de frio. Se a gente tiver um tempo adequado, nós temos uma possibilidade de uma safra recorde, tanto no arábica quanto no conilon. E esses fatos vão se traduzir, obviamente, em preços mais acessíveis para o consumidor. Isso não somente no Brasil, lá fora também, porque não é o fato de ter exportado que faz o preço subir. Tanto é que o Brasil atendeu plenamente o consumo interno, mas o conjunto da ópera
que mostra deficiência de produção de Brasil e de outras origens, obviamente puxa o preço quando a oferta é muito justa ou menor do que a demanda. O Brasil ele tem a capacidade de incrementar substancialmente a sua produção, deve fazê-lo a partir de 2026 e precisa fazê-lo porque nós temos novos consumidores no mercado, principalmente Ásia. Eu, inclusive, cheguei esse final de semana de uma viagem, para mim, deveras importante. Eu passei 30 dias na Ásia, dos quais 12 dias na China, 5 dias aproximadamente na Coreia, outros 5 no Japão e outros 5 na Indonésia, exatamente um mês. E o que eu pude ver lá, principalmente na China e ali na Coreia, que você vê um aumento de consumo, Coreia do Sul, você vê um aumento de consumo de café, um interesse muito grande por parte do mercado chinês em tomar mais café, tornar aquilo um hábito cultural, o que é bom para o produtor, porque muitas das vezes a gente fala, vai produzir mais e o preço vai cair. O preço atingiu níveis históricos, precisa ajustar-se um pouco, mas eu digo que esse equilíbrio que o nosso ministro fala, a gente certamente vai buscar, vai encontrar, num nível de satisfação de preço para o consumidor e, ao mesmo tempo, para o produtor. É isso, Márcio Ferreira, presidente do Secafé, agradecendo então a sua participação, fazendo então uma análise desses números recém-divulgados para maio no café exportado. Muito agradecido, sucesso sempre e seja sempre bem-vindo aqui trazendo novidades. Fábio, prazer em falar com você e sempre à disposição aqui no Secafé. Satisfação.